Daltro Silva Caxias de Souza. Eu sou nascido em Porto Alegre. Meu pai era Daltro Caxias de Souza, bancário, vinculado ao Sindicato do Sul Brasileiro. Minha mãe era professora. E assim, desde o início da minha vida eu via a militância deles no cotidiano deles. Então uma das primeiras imagens que eu tenho na minha cabeça é que era eu jogando futebol com os moleques na Ilha da Pintada, né? Uma comunidade muito pobre, né? Muito precarizada, extrema vulnerabilidade ali em Porto Alegre, na região. E ali eu comecei a ter esse contato com a militância. Passei muito tempo da minha vida, da minha adolescência, como um menino negro que, né, a gente na juventude a gente só tem duas possibilidades, né? Ou você vai pela subserviência ou você vai pela violência. E eu sempre fui um menino que não deixava passar, sempre criava problema, sempre suspenso. Minha mãe reclamava, dizia pra mim: por que, Daltro, o que aconteceu? Né? E eu passava por situações de dificuldade, de racismo, e eu ao invés de ser aquele cara que se retraía, eu era o cara que ia pra cima, né? Então eu cresci sempre assim. Mas durante muito tempo da minha vida eu me afastei um pouco dessa vida de militante que meus pais tinham. Mas em um dado momento eu comecei a retornar aos poucos, né? Eu tive a oportunidade de estar num momento da cidade que foi muito difícil e importante, mas foi um momento em que houve a guerra da Praça da Matriz. Eu estava no centro da cidade, saindo de um curso de computação que eu tinha conseguido de graça na escola que a gente tinha lá, que davam cursos de graça naquela época, e eu consegui um curso de computação. E estou no centro da cidade quando teve a guerra da Praça da Matriz, com o movimento sem terra contra a polícia militar lá, né? Início da década de 90. E nessa situação ali, para mim, foi um momento que eu tive a oportunidade de ver assim, toda a minha vida, né? Toda a minha realidade voltando no tempo, né? O primeiro tapa que eu tomei de uma pessoa branca na minha vida foi com 12 anos de idade, de um policial. E eu nunca esqueci isso, né? E eu acho que isso tem muito relacionado a essa minha vida, assim, de querer estar sempre no enfrentamento. Tive a oportunidade de assistir tempos depois, eu tive na queima do relógio dos 500 anos, em Porto Alegre, onde eu assisti um processo organizado de resposta a tudo aquilo que estava se vendendo, né, pra gente, de uma sociedade que deveria saudar, né, uma invasão. E naquele momento eu comecei a querer entender mais. Eu desde pequeno sempre tive paixão por leitura, e aí eu comecei a canalizar minhas leituras para uma linha mais combativa, né, mais revolucionária. E aos poucos eu fui construindo essa ideia, mas nunca pensando em me organizar naquele primeiro momento, nunca pensando no que viria a ser, né? Em um dado momento, eu como trabalhava como pizzaiolo, eu cheguei num certo momento da vida que eu encontrei meus colegas de trabalho, e um dia eu encontrei um cara com 40 anos de idade. Chegou pra mim e falou, eu perguntei pra ele: cara, o que tu me diz sobre a profissão? O que tu acha que eu devo fazer? E ele olhou pra mim e disse: sai. E eu não entendia, como assim sai, cara? Tu tá aqui, eu tava ganhando bem naquela época, pagava um aluguel baratinho, mas ganhava bem, então eu até tinha uma vida que estava com um pouco mais de conforto. Mas ele chegou para mim um dia e disse assim: não, tu vai destruir a tua vida. Pizzaiolo destrói o seu corpo, o seu organismo para fazer isso, né? O movimento que você faz, ele cria lesão de esforço repetitivo e você termina com dor. Eu acordava pela manhã, para vocês terem uma ideia, eu acordava com as mãos sem conseguir movê-las, porque elas estavam completamente sem sensibilidade. Você acorda por causa da noite, né? Tanto tempo e fazendo a mecânica o tempo todo, você acorda sem sensibilidade nas mãos.
e eu decido tentar fazer um vestibular. Eu já tinha feito um vestibular antes, tinha passado uma vez em letras na PUC, depois mas nunca, né, consegui, jamais conseguiria pagar para fazer, né? Mas chegou o Enem, eu não sei se eu sou a primeira ou a segunda geração, mas eu faço o Enem e passo na UFSC. Vou avisar para meus amigos sobre isso, e aí eu tô conversando com eles ali, eles olham para mim e dizem assim: pô, por que tu vai para São Carlos, Daltro? Por que tu vai para São Carlos? E aí eu disse: não é São Carlos, rapaziada, é a UFSC, é a Universidade Federal de Santa Catarina, eu tô indo para Florianópolis. Apanhei de tudo quanto foi jeito. Os caras furiosos jogavam cerveja em cima de mim e diziam: não acredito, né? Porque a gente brinca, né? O pessoal aqui em Santa Catarina brinca que o sonho de todo gaúcho é terminar em Santa Catarina, né? Mas é isso. Eu terminei com o sonho dos gaúchos e eu venho pra cá, e eu venho pra universidade, e o meu primeiro, eu chego em julho de 2010, e aí eu encontro uma realidade diferente daquela que eu pensava, né? Eu pensava que eu ia chegar num lugar onde eu ia ter uma permanência, né, a possibilidade de permanecer, e eu tive o contrário, eu tinha muita dificuldade de estar aqui como todo estudante da universidade. Todo estudante da universidade tem muita dificuldade, porque, né, a ausência da moradia, as dificuldades que tinha, mas a gente conseguia conviver e construir em conjunto aqui muita coisa. E no início de 2011 se inicia um processo que se chama ocupação do centro de convivência, que vai ser chamado de desocupados, né? Eram 10 caras que ocuparam aquela área. E eu vou fazer uma visita lá e encontro um cara chamado Messias Manarim, que vai começar a conversar comigo sobre o Partido Comunista Brasileiro. E isso tem uma ligação muito forte com a minha vida, porque o meu avô, que era estivador, foi do Bloco Operário Camponês, foi da época do PCB, do início do PCB, lá no Rio Grande do Sul. E ali eu comecei a me aproximar. Passei o 2011 na gestão Voz Ativa, onde a gente eu tive à frente do processo de recuperação do arquivo histórico do DCE, onde a gente fazia em cima de um pedaço de madeira improvisado, com os materiais improvisados, mas como eu estava na arquivologia na UFSC, eu baixei minha cabeça, falei com meus professores, eu sabia que existia dificuldade de levar o curso para poder fazer esse tipo de trabalho, então eu decidi fazer por mim mesmo. Me lembro que eu ia no arquivo central da UFSC e pedi para a técnica Ismir, Elias, ela pedia para ela as caixas arquivo poliondas que estavam sendo jogadas fora, e aí a gente foi fazendo a reconstrução daquele acervo, né? Ou pelo menos fazer a limpeza mecânica e as soluções mais básicas para que futuramente os alunos pudessem ter a possibilidade de tratar aquele acervo de forma adequada. E durante todo esse tempo eu tive dentro da universidade, né, nos estágios, na vida cotidiana da universidade, com aquele amor que você tem pela UFSC, né? A UFSC ela tem muita coisa difícil, ela tem um histórico difícil, ela tem uma linha de direita muito difícil nessa universidade, mas ela tem muita gente combativa. Mas eu amava isso, amava esse cotidiano, e esse amor acaba não porque eu não gosto desse lugar, não gosto dessa universidade, mas é porque eu tive um amor, um rompante e uma paixão que foi muito maior. Durante esse tempo, no final de 2011, a gente começa a fazer a luta no Passe Livre, e passa 2011 e 2012 todo em conjunto nas lutas do Passe Livre. E em 2013 eu conheço um cara chamado Rui Fernando da Silva Júnior, que junto com alguns outros militantes do PCB, alguns militantes dos partidos trabalhadores, alguns militantes da Brigadas Populares à época, discutem a ausência de uma luta efetiva de ocupação no litoral catarinense.
E essa soma de militantes que se conheciam, que se encontravam nas lutas do cotidiano, elas chegam num ponto onde a gente começa realmente a entender a necessidade, em consequência de lutas anteriores, né? A Contestado, que existia no Jardim Zanelato, a Palmares, que existia aqui em cima da Serrinha, com o mestre Nininho, um cara que veio da Bahia, que conta que o pai dele um dia acordou ele com 4 anos de idade para ocupar, lá na Bahia. Então, e eu começo a fazer a frente de massas, tanto no Jardim Zanelato quanto na Bahia, e meus camaradas começam a lutar em conjunto para fazer a articulação daquilo que viria a ser o processo de ocupação, que vai culminar com um nome que era necessário para aquela época, de um cara que trabalhava com obra, como a grande maioria dos ocupantes que estiveram lá, que se chamava Amarildo de Souza, o cara que foi morto pelo BOPE no Rio de Janeiro. Essa soma toda vai culminar no dia 16 de dezembro, às 5h30 da manhã, onde eu, junto com Leandro Luiz Lavrati, tive a oportunidade de cortar a cerca da SC 401, onde a gente entrou numa área que a gente acreditava que estava vinculada a um grupo específico de pessoas, e na realidade a gente viu que era uma área grilada da especulação imobiliária, de que na realidade estava tudo vinculado a uma questão que um autor de um livro chamado Gerd Schinkel trouxe, que era o golpe da reforma agrária, que era a história toda de uma Santa Catarina que foi recortada pelo empresariado e entregue a ele, e que tirou o pescador daqui, que tirou o povo negro daqui, que tirou o trabalhador rural daqui de dentro. A ilha sempre foi rural, a ilha sempre foi pescadora, ela sempre foi o negro, ela sempre foi dos degradados, daqueles que são os esquecidos. Como um dia disse o cacique Roberto lá naquela área, lá na 401, um dia para nós. E esses esquecidos começaram a chegar na primeira semana, nós pulamos de 60 pessoas a 250 pessoas na primeira semana. E na terceira nós já éramos 1.500 pessoas que viviam nessa ilha e que não tinham mais as condições de pagar o aluguel, não tinham mais a condição de viver. E esse amor, aquele cotidiano ali, que a gente acreditou inclusive que a gente ia ficar no máximo uns 40 minutos. Me lembro que o MST ficou ali no Stage Music Hall também um dia inteiro e depois sofreu a reintegração de posse. Aqueles 40 minutos que a gente acreditava que iam ser, né, o limite de tempo que a gente podia estar num lugar tão perto de Jurerê Internacional, já duram 12 anos. Amarildo passou por diversas dificuldades, reintegrações. A gente passa por momentos muito difíceis em que a polícia realmente mostra qual é o caráter dessa direita burguesa em Santa Catarina, do ataque, do assédio, da violência absoluta, né? Então a gente sofreu tiro, a gente tomava tiro de bomba de efeito moral às 4 da madrugada. Playboy pegava seu carro, fazia zerinho na porta de entrada para acordar as famílias. E durante todo esse tempo ali a gente conviveu durante 4 meses. Sofremos uma reintegração de posse e fomos mandados para a terra Morro dos Cavalos. E lá a gente foi mandado, na realidade, para a construção de uma guerra de indígenas contra sem terra. E dali nasceu algo que para mim é muito lindo. Porque daquela guerra, me recordo que a gente teve uma reunião que os tiondaros ficavam com as flechas empunhadas, prontas para atirar na gente. Daquela guerra nasce uma unidade e um carinho, em que a gente diz sempre que a terra Morro dos Cavalos tem um lugar ali na 4T5 também, que é o assentamento Amarildo, e que no final juntos a gente faz a desintrusão de uma outra área que existia, que hoje é a Tarendu,
que é a casa de saúde lá da Terra Amor dos Cavalos, e a gente construiu isso juntos, né? Em reuniões na madrugada, articulando todo um processo de ocupação daquela área por parte dos indígenas. Depois de todo esse processo de luta, enfim, eles entendem que a gente era organizado e que a gente estava pronto para tudo. A gente já tinha passado por tudo, por todo o sofrimento que a gente podia passar, por toda a fome que a gente podia passar. E naquele momento ali, eles decidem nos levar para uma área na SC 435, quilômetro 8, que hoje é minha casa, que hoje é a casa do Val, que chegou lá e virou o Terrinha, era o Terrinha da Vânia, que estava com um filho pequeno no colo e um outro na barriga, que é o Thalisson e o Kaique, da Bárbara, que foi uma lutadora, que foi a primeira que trouxe a compostagem para dentro da SC 401 para a gente fazer a produção agrícola que a gente fazia na 401, trazendo de volta isso, trazendo de volta o respeito à história daquele manezinho que plantava seu aipim para fazer e tinha o seu engenho para fazer a farinha e levar pelo Ratones até o mercado público ali no centro da cidade, pelo rio. Do Fábio Ferraz, que era um lutador que não tinha onde morar e que lutava pela moradia estudantil lá na Tapera, nas lutas junto ele e o Felipe Bezerra, que hoje está lá na Marighella. Tudo isso foi levando a gente a ter a condição de estar junto com grandes militantes, né? E o Rafael Machado do Livramento hoje é um cara que está junto com a gente lá, em consequência de toda essa luta de cotidiano que ele tinha lá dentro junto com a gente, né? Nosso convívio lá da 401. E que hoje a gente está lá. Né? Essa semana a gente ganhou o Prêmio Com de sustentabilidade e justiça climática, e a gente estava conversando esses dias de como as coisas são, né? A gente passou a vida inteira tentando buscar isso, a construção de um lugar, de um espaço que respeitasse essa história, mas respeitasse a agroecologia, a coletividade, e buscasse uma autossuficiência no sentido não de ser autossuficiente para si, mas de ser autossuficiente para o outro, de poder levar, ter uma casa de segurança, como a gente sempre fez para muitos movimentos, onde quando alguém estava em risco a gente levava lá para casa. Então a gente construiu tudo isso e foi levando tudo isso através desses grandes militantes que a gente teve sempre, né? Eu nunca me esqueço dos caras como o Rui Fernando da Silva Júnior, o Raimundo Pepe Pereira, que lutou a vida inteira, né? Foi o cara que esteve sempre ao lado das lutas e lutou a vida inteira e morreu dentro daquela área ali. Então ele para mim talvez seja o maior símbolo disso, né? Viver e morrer na luta. Então acho que isso é que é os Amarildos hoje. Mas os Amarildos hoje vêm para cá também para dizer isso, assim, de que desde aquele primeiro momento, desde aquele primeiro dia, a gente tinha várias bandeiras, mas a gente tinha uma bandeira especial. Ela é uma bandeira que tinha dois camponeses, tinha, né, o Brasil ao fundo e um facão para cima. E eu tive a oportunidade de conhecer um dos caras que lutou para que tivesse facão para fora, que foi o Parafuso. Me recordo também de alguém que para mim vai ser um símbolo do que eu gostaria de ser e não vou, que é a Gina Couto, que eu tive a oportunidade de conhecer e de nos dizer que nós tínhamos que ficar lá dentro, que vocês têm que lutar, vocês têm que seguir a luta sempre, sempre. E então a gente sempre teve essas pessoas em volta, esses grandes lutadores, né? Eu me lembro quando o Santin chegou um dia de tarde lá e a gente ria com ele falando com a gente, conversando. Então, porque era isso, a gente era nutrido por esses grandes militantes que chegavam pra gente, conversavam com a gente, que estavam lá junto com a gente e que mostravam isso, que a luta não é só possível.
A luta é uma necessidade, a luta é uma exigência. Porque enquanto a gente tem às vezes essa preocupação, a gente tem que entender que a preocupação não passa simplesmente de um medo que é jogado pra gente. Porque o nosso povo está do nosso lado. O nosso povo está junto da gente. E a gente pode sim construir essa luta. Então, eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo hoje, através de uma outra ferramenta, dessa ferramenta nova que é a dos Amarildos, né? Que é a ferramenta que se chama Instituto de Formação Popular Caeté, que hoje constrói a Escola de Formação em Agroecologia, nós sempre levamos crianças, nós sempre levamos estudantes lá para dentro para conhecerem o processo todo e também conhecerem a agroecologia, entenderem o que é agroecologia, que a gente não precisa matar bicho nenhum, que a gente não precisa machucar a natureza de jeito nenhum, que a gente pode viver na natureza porque a gente é a natureza. E hoje a gente está buscando construir aquele espaço. A gente tinha que estar aqui hoje para fazer esse carinho, nesse afago para a Irma, para o Ravanello, para o Santinho, para a Elaine, para a Terê, para o Leonel, para a Gina, né? E dizer para eles que a gente está aqui por eles. E dizer isso, que eles nos ensinaram que a luta é para valer. E que ela pode ser sim uma solução para todo mundo que está em volta aqui, para o campo, para a cidade, para todo lugar. É isso que a gente tem aqui para dizer. A gente só quer agradecer ao MST por ele existir, por ele ser luta e por ele nos ensinar. E dizer para eles que a gente sabe que tem muita juventude que está ali, que vai estar erguendo essa bandeira junto, mas que a nossa, que agora vai estar lá, a nossa original lá da ocupação, vai lá para o centro de memória. A nossa vai estar lá, mas ela vai estar sempre lá e um pedacinho dela vai sempre ser essa bandeira. Essa bandeira de que a reforma agrária não é só necessária, de que a reforma agrária é uma alternativa que através da história sempre nos tiraram, porque ela é a solução para quem está na favela, para quem está lá no meio do mato, na agricultura familiar, sofrendo, para quem está hoje no meio da rua ali e sabe que hoje que está frio não vai ter onde dormir. É isso que eu quero dizer, eles nos ensinaram a lutar e hoje a gente está aqui para dizer: MST, muito obrigado a nos ensinarem a lutar. Firme, Amarildo presente e firme na luta ao lado de vocês. É isso. É que nós estávamos no terceiro, quarto dia. Era muita dificuldade. Você imagina, né? E aí chega um caminhão com comida pra gente. E o Santinho chegou, eu tava lá conversando junto, um monte de doações de um monte de sindicatos em conjunto, e a gente chegou. E ele falou, disse assim: porque não sei o quê, avisa lá que a Gina vai vir aí. E a Gina tava muito doente. E ela chegou assim, muito debilitada. E você via a debilidade no corpo, mas você não via a debilidade no olho. E ela chegou e olhou para todos nós, e olhou para um cara que nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha feito. As pessoas não sabem, mas eu nunca tive no processo de ocupação. Eu fazia militância do passe livre. Ela chegou e olhou para mim e disse assim, falou com todo mundo, me cumprimentou, eu falei um pouco ali com eles, estava na reunião, ouvindo atentamente. E ela chegou, olhou para mim, olhou assim para nós ali que estávamos ali, ela olhou e disse assim:
Vocês que estão aqui, e ela tocou na minha mão, vocês que estão aqui têm que entender uma coisa, que vocês não estão aqui por vocês, estão aqui pelos outros. Então, é isso que eu carrego como militante também. Eu não estou lá por mim, eu não sou um ocupante, eu não sou um assentado, eu sou um militante que é assentado, eu sou um militante que ocupa. Eu tive a oportunidade depois de fazer ocupações urbanas aqui, das mais diversas. Tive a oportunidade de estar em conjunto com ocupações que foram construídas. Eu tive a oportunidade de estar na Marighella, nos 3 processos mais difíceis da Marighella, que foi a ocupação do Cubatão, depois o ginásio e depois a ocupação da Formiga. Eu tive a oportunidade como observador de ver a Anita Garibaldi aqui nascendo. Então, eu acho que ela nos deixou, como todos eles nos deixam, né? É isso. A gente não está aqui para construir ocupação só. A gente está aqui para lutar, para olhar para o outro e dizer o seguinte: cara, tem uma outra alternativa. E é isso que a gente tem que correr e continuar fazendo sempre. E vou fazer como meu camarada Pepe dizia: eu não luto em tempo integral, porque tempo integral para mim ou para qualquer outro talvez fosse um tempo específico nessas 24 horas de um dia. Eu luto enquanto durmo, porque enquanto eu durmo eu sonho, e quando eu acordo eu faço esses sonhos se transformar em realidade. É isso.